Será que seus rins vão bem? Hoje vou falar os sinais que você deve prestar atenção que seus rins pode não estar funcionando do jeito que deveria. E o que você pode fazer se tiver algum desses sinais ou sintomas. Quais são os sintomas que você deve ficar atento? Que indica que talvez você tenha um problema renal. Primeiramente, tenho que falar que estágios iniciais da doença renal crônica, você pode ter poucos sinais ou sintomas. É por isso que as pessoas só descobrem lá no final. Responsável por remover resíduos e o excesso de água do organismo, os rins muitas vezes acabam não recebendo os cuidados de prevenção necessários. E os problemas renais são descobertos em fases já avançadas, o que podem diminuir as possibilidades de tratamento. Fique atento a outros sintomas, como alteração na cor e no cheiro da urina, insônia, presença de espuma na urina, falta de apetite, sabor metálico na boca, fadiga, pressão na barriga no ato de urinar, náuseas, vômitos e também perda de apetite. Isso porque as toxinas começam a se acumular, causando isso. Fadiga e fraqueza. Insônia pode ser pelo potássio elevado ou também aquelas toxinas acumulando no corpo, a uremia. Pele seca e coceira. A pele seca e com coceira pode ser um sinal de desequilíbrio mineral e ósseo que geralmente acompanha a doença renal avançada. Mudança na urina. A urina pode estar espumando. Espuma da urina tem que ser investigada, porque pode ser proteína na urina. A proteína na urina é um sinal precoce de que os filtros dos rins foram danificados, permitindo que a proteína, que normalmente é grande para a peneira do rim, vaze para a urina. Mas além dessa espuma, a pessoa com problema renal pode estar urinando tanto de mais quanto de menos. No começo, você sente necessidade de urinar com mais frequência, especialmente à noite. Mas isso também pode ser sinal de infecção urinária, problema de próstata ou até problema cardíaco. E todos eles causam problemas renais. Já no final, quando os rins estão muito danificados, ele está filtrando pouco. Ele não vai conseguir excretar o excesso de líquidos, então pode diminuir a diurese, a quantidade de urina. Contrações musculares e cãibras. Também existem desequilíbrios eletrolíticos, por exemplo, potássio alto, baixos níveis de cálcio e fósforo mal controlado. Pode contribuir para as cãibras. É um inchaço diferente daquele da insuficiência cardíaca. Por quê? Além do inchaço dos pés, tornozelos e pernas,
que pode ser pelo excesso de sal e líquido no corpo. A perda de proteína pela urina pode inchar braço e preste atenção. Rosto e ao redor dos olhos fica empapuçado. Hipertensão refratária. A sua pressão, que era controlada, de repente explode. Está lá 20, 18, tem alguma coisa errada. E a gente sempre deve pensar nos rins. A primeira coisa que pergunto é: como está seu rim? Como está sua urina? Está cansado demais? E seu apetite? E aí, às vezes, está um problema. E como a gente previne o problema renal? Primeiro é tratando bem a pressão alta e a diabetes. Se você tem pressão alta, trate direito, porque se você não tratar, o seu rim vai chiar. Cuide bem do seu rim. Diabetes é a mesma coisa. Mantenha um estilo de vida saudável, com pouco sódio, alimentos naturais. Evite anti-inflamatórios. Mantenha um peso saudável. Não fume. E enfatizo aqui: a detecção precoce pode ajudar a prevenir a progressão da doença renal para a insuficiência renal terminal, aquela que precisa fazer diálise peritoneal ou hemodiálise. Então, faça check-ups regulares com seu médico. Os danos aos rins geralmente são permanentes, embora o dano não possa ser corrigido. Então, você pode tomar medidas para manter seus rins o mais saudáveis pelo maior tempo possível. A doença cardíaca é a principal causa de morte das pessoas que têm insuficiência renal. Prevenção é o maior antídoto para a doença. Quanto mais cedo você detectar a insuficiência renal, melhor para você e para seus rins. A doença renal crônica pode afetar quase todas as partes do corpo. A pessoa vai reter líquidos, então terá inchaço nas pernas, braços, vai ter pressão alta, pode ter líquido nos pulmões, edema pulmonar. Pode ter hipercalemia, que é o aumento do potássio no sangue. E isso pode causar desde fraqueza muscular até morte súbita. O excesso de líquidos pode sobrecarregar o coração, causando insuficiência cardíaca. Ossos fracos e um risco de fraturas. Anemia, resposta imunológica diminuída, o que o torna mais vulnerável a infecções. Por isso que as pessoas que têm insuficiência renal foram consideradas como comodidade e entraram na frente da fila da vacina. Pode causar pericardite, que é aquela inflamação da membrana que envolve o coração, o pericárdio. Diminuição da libido,
e também impotência sexual. Também a insuficiência renal pode afetar o cérebro por causa do excesso de toxinas, causando dificuldade de concentração e até mesmo convulsões. E você sabe o que os rins fazem? Os rins filtram os resíduos ou toxinas do nosso metabolismo. O nosso corpo é como uma máquina. Ele funciona bem, mas sempre vai deixar resíduos. E os rins, assim como o fígado, limpam essas toxinas. Além disso, o excesso de fluidos ou líquidos do sangue são excretados na urina. Então, os rins controlam o balanço químico e a quantidade de líquidos do corpo. Um rim normal tem cerca de 1 milhão de pequenos filtros, ou glomérulo, que se conecta a um túbulo que coleta a urina. Os rins fazem outras coisas importantes. Fabricam a renina, que seu corpo usa para controlar a sua pressão arterial. Fabricam a eritropoetina, que estimula seu corpo a produzir as hemácias, os glóbulos vermelhos. Por isso que a pessoa que tem problema renal tem aquela cor amarelo pálida. E também o rim faz uma forma ativa de vitamina D, necessária para a saúde óssea e muitas outras coisas. Então, quando o rim não está funcionando bem, ele está insuficiente. O que acontece? Níveis perigosos de líquidos e alguns tipos de eletrólitos, como o potássio, estarão muito elevados, além de resíduos começam a acumular em seu corpo. E isso vai causar os sintomas que a pessoa que tem problema renal pode desenvolver. Sua principal tarefa é filtrar o sangue, ou seja, os rins removem todos os resíduos tóxicos presentes na circulação, que são resultantes do metabolismo corporal, como ureia, creatinina e ácido úrico. Mas existem outras tarefas importantes realizadas por esse órgão. Confira a seguir. Esses órgãos ainda são responsáveis por proporcionar um constante equilíbrio hídrico no corpo, uma vez que eliminam o excesso de água, sais e eletrólitos do organismo. Com isso, ocorre uma diminuição nas chances do aumento da pressão arterial e do aparecimento de edemas. Quando algo está errado com os rins, por serem órgãos essenciais para a vida, é preciso estar sempre atento a qualquer sinal de problema com os rins. Os sinais mais comuns que aparecem quando a funcionalidade dos rins está comprometida são sangue na urina ou urina espumosa, edemas, inchaços e cansaços, anemia, dores nas costas, redução do volume da urina
perda do apetite, náuseas e vômitos. Se perceber qualquer um desses indícios, procure um nefrologista imediatamente. De maneira muito parecida ao trabalho de filtros, os rins trabalham para conservar o corpo livre de toxinas, porém essa tarefa é bastante complexa. Os rins agem como um filtro, onde os furos devem ter tamanhos muito específicos, pois, se muito grandes, substâncias que deveriam permanecer em nosso corpo são eliminadas, como as proteínas. Já se os furos começam a diminuir demais, substâncias que deveriam ser eliminadas, como as toxinas, começam a ser retidas. Todo o nosso sangue é filtrado várias vezes ao dia, fazendo com que o sangue que chega aos rins através da artéria renal volte limpo ao coração, e assim todas as toxinas sejam eliminadas na forma de urina. Quando os rins não funcionam apropriadamente, as toxinas se acumulam no sangue, pois o filtro não está funcionando corretamente. É importante lembrar também que, se o tamanho do filtro reduzir a ponto de não passar mais nem água, o indivíduo para de urinar, fazendo com que as toxinas se acumulem ainda mais rapidamente em nosso corpo. Esta retenção de toxinas resulta em uma condição muito séria, conhecida como uremia. Os sintomas da uremia incluem náuseas, debilidade, fadiga, desorientação, dispneia e edema nos braços e pernas. Há toxinas que se acumulam no sangue e que podem ser usadas para avaliar a gravidade do problema. As principais substâncias mais comumente usadas para esse propósito atualmente se chamam ureia e creatinina. A enfermidade dos rins está associada frequentemente com níveis elevados de ureia e de creatinina. Porém, nem sempre é essa a maneira de realizar um diagnóstico precoce do acometimento renal, pois essas substâncias podem se elevar apenas tardiamente em algumas enfermidades renais. Ao contrário do que muitos pensam, a pressão alta sanguínea, hipertensão, pode ser a causa ou também a consequência de uma enfermidade renal. O controle da pressão arterial sanguínea também é uma função dos rins. Estes órgãos controlam as concentrações de sódio e a quantidade de líquidos no corpo. E quando os rins falham e não cumprem com essas funções vitais, a pressão sanguínea pode se elevar e ocasionar inchaço, edema. Diversos problemas podem afetar os nossos rins, causando sintomas como inchaço nas pernas, dificuldade de urinar, dor ao urinar, aumento de micção durante a noite, sangue com urina e dores lombares. É importante lembrar que conhecer as características e o funcionamento dos rins é muito importante
para se ter uma ideia do que são as doenças renais, como detectá-las, como evitá-las e como tratá-las. Por isso, é muito importante se informar para que, quando chegar a hora de sentir algum problema, saber exatamente onde buscar ajuda. Não deixe de consultar, não deixe de tomar vacina, de ir ao médico. O responsável por essa área vai indicar certinho o tratamento mais adequado para cada pessoa. Por isso, não deixe os seus rins parar. Faça exercícios, tome bastante líquidos, coma saudável e viva bem.